Bíblias. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 18. Lucas, capítulo 5, versículo 18. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Só esse versículo por enquanto. Amém? Podem sentar. Nessa passagem, Lucas relatou que existia um homem que, de tão paralisado pelo pecado, de tão aprisionado pelo pecado, ele estava paralítico. O pecado paralisou aquele homem. Quando nós lemos na sequência, Jesus fala que é o pecado a causa da paralisia daquele homem. E para nós entendermos quão grave é o pecado no hebraico significa errar o alvo. E essa é uma das definições que eu mais gosto de pecado. É errar o alvo. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus, amém? Nós fomos criados para ter comunhão com o Senhor, para ser sal do mundo, sal que tempera e luz que ilumina. Amém? Nós fomos criados para estarmos em comunhão com o Senhor. E quando nós levamos a vida de acordo com a nossa própria vontade, e não respeitando os princípios que o próprio Senhor nos deixou, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Ele, nós estamos errando o alvo. Por quê? Porque nós não estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós que estamos aqui nessa noite, fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, amém? Jesus Cristo nos alcançou. Nós também andávamos errando o alvo. Nós também andávamos no pecado. Mas o amor de Deus, através da vida de Jesus Cristo, vindo aqui na terra, nos resgatou de todo o pecado. Só que no mundo ainda existem muitas pessoas que estão paralisadas por diversos tipos de pecado. Algumas estão paralisadas pelo vício das bebidas, algumas estão paralisadas pela prostituição, outras estão paralisadas pelas drogas. Enfim, são tantas paralisias, né? Paralisias não mais físicas, mas espirituais. A depressão que tem pego também é uma paralisia. E essa paralisia desse homem impedia que ele chegasse até Jesus. Ela paralisou ele de tal forma que não permitia que ele chegasse até Jesus. Mas Salomão escreveu em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 4, assim: ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança. Resumindo, enquanto há vida, há esperança. Amém? Amém? Esse homem, então, ele não podia chegar até Jesus por conta da paralisia que ele tinha. O pecado o havia envolvido de tal forma que ele não conseguia chegar até Jesus. Só que tem uma coisa muito maravilhosa que a Bíblia relata, que ele não estava sozinho. Graças a Deus, esse homem não estava sozinho. E aquilo que ele não conseguia fazer sozinho, homens cheios de compaixão, de amor, de misericórdia, fizeram por ele. Esses homens o carregaram e o levaram até Jesus.
Em Marcos, no capítulo 2, no versículo 3, a palavra de Deus nos diz que o paralítico foi trazido até Jesus por 4. 4 homens cheios de fé, corajosos e cheios de amor ao próximo, fizeram aquilo que aquele homem sozinho não conseguia fazer. E o Senhor quer falar conosco a respeito desses 4 homens que Deus usou como instrumento de libertação. Hoje é culto de libertação, amém? E o Senhor usou esses 4 homens como instrumento de libertação na vida desse paralítico. Amém? Jesus podia ter ido até o paralítico? Podia. Ele fez isso com o paralítico de Betesda. Vocês lembram da história do paralítico de Betesda? Ele estava lá na beira do tanque, ninguém colocava ele na água, então ele não recebia a bênção que ele precisava. E um dia Jesus encontrou com ele na beira do tanque. Só que nesse relato, Jesus deu a oportunidade de que outras pessoas fossem abençoadoras, abençoassem a vida de alguém. E Deus, nessa noite, Ele nos chama para sermos iguais, esses homens de fé, coragem e perseverança na vida de alguém. Amém? Com certeza você conhece alguém que está paralisado pelo pecado. Porque nós estamos no mundo, né? Então, no nosso convívio, ou no nosso trabalho, ou no nosso círculo de amizade, ou até mesmo na nossa família, sempre tem alguém que está paralisado pelo pecado e que precisa da ajuda de alguém para chegar até Jesus. E Deus quer usar a sua vida para alcançar essa pessoa. Deus te chama como instrumento de libertação nessa noite. Amém? Você já parou para analisar e perguntar para o Senhor quem é as pessoas que te rodeiam, que podem ser abençoadas através da sua vida? Aqueles 4 homens levaram o paralítico até Jesus e Jesus estava fisicamente presente. Mas hoje em dia, nós podemos levar alguém a Jesus de que forma? Através do nosso testemunho de vida, lógico, né? Mas também através da oração, através da intercessão. Nós podemos colocar alguém diante de Deus, diante de Jesus. Nós podemos apresentar ao Senhor, colocar a vida dessa pessoa diante do Senhor através da oração. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque nós lutamos uma guerra a favor dessa pessoa, mas no mundo espiritual. Amém? Em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. Nós vamos guerrear contra aquilo que nós não vemos, que está atuando na vida daqueles que não conhecem a Jesus. Nós vamos entrar numa batalha, numa guerra espiritual. Amém? E o Senhor nos chama para sermos soldados dessa guerra, soldados do exército de Deus. O Senhor nos chama para nós sermos úteis ao reino de Deus. O Senhor nos alcançou e Ele quer nos usar como instrumento para alcançar outras vidas.
Mas vocês já perceberam que quando a gente se coloca na batalha em favor de alguém, parece que tudo vai ao contrário? Parece que as coisas pioram num primeiro momento, lógico, né? Parece que a nossa oração, aquilo que a gente está pedindo para o Senhor, a pessoa está piorando, está tudo piorando. E o que a gente faz quando a gente encontra obstáculos, dificuldades? Nós somos perseverantes? Nós somos persistentes ou nós desistimos quando as coisas ficam difíceis? Eu quero te lembrar que aqueles 4 homens, diante das dificuldades, eles ultrapassaram todos os obstáculos. Porque eles tinham um objetivo. E até alcançar aquele objetivo, eles não pararam de lutar. Em Lucas, no capítulo 5, 19, a palavra de Deus vai falar para a gente um pouquinho a respeito dos obstáculos que eles encontraram. Diz assim: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Vocês têm noção da persistência desses homens? Eles carregaram um homem paralítico numa cama. A palavra de Deus diz que eles carregaram um paralítico numa cama. Sabe-se lá por quanto tempo, por qual caminho e quais obstáculos eles encontraram nesse caminho, enquanto percorriam o caminho. E aí, quando eles chegaram perto de Jesus, eles encontraram uma multidão que impedia que eles chegassem até Jesus. Eles sabiam que Jesus estava lá, mas a multidão impedia eles de chegarem até Jesus. E o que eles fizeram? Ultrapassaram os obstáculos. Eles não desistiram. Eles venceram uma parte da multidão, levantaram um paralítico até o telhado de uma casa, subiram no telhado, destelharam, baixaram o paralítico com a cama até onde Jesus estava. Eles poderiam estar cansados do caminho, não poderiam? Poderiam estar cansados. Eles poderiam estar mentalmente cansados. Por quê? Porque eles precisavam arrumar estratégias para chegar até Jesus. E é dessa mesma forma que nós precisamos ter estratégias para apresentar aqueles que não conhecem o Senhor para o Senhor. E o Senhor, na oração, na intercessão, Ele vai nos aconselhando, Ele vai nos mostrando aquilo que nós precisamos fazer para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas e que não conseguem chegar até Jesus. Se o Senhor te fez lembrar de alguém que precisa ser alcançado por Jesus e está paralisado, quanto de motivação você tem para lutar no mundo espiritual por essa pessoa? Para guerrear contra os principados, as potestades e todo o mundo espiritual invisível que a gente não vê, mas que está atuando na vida dessas pessoas. Quanto nós estamos empenhados em batalhar por essas pessoas? Aqueles homens, eles não estavam buscando algo para si próprios. Eles estavam buscando o bem de outra pessoa. Eles estavam cheios de compaixão. Eles andavam, mas tinham um amigo que não andava. Então, eles não mediram esforços para levar aquele amigo até Jesus. Quanto você está empenhado em levar o seu familiar, o seu amigo, o seu conhecido diante de Jesus?
E não desistir quando as dificuldades se apresentarem, porque as dificuldades vão se apresentar. A palavra de Deus diz que quando a gente se levanta para fazer algo em prol do reino de Deus, o inimigo se levanta para tentar nos impedir, né? Tentar, porque ele é derrotado e ele não consegue. Quando o Senhor está conosco, nós conseguimos cumprir todo o propósito que veio do coração de Deus. Amém? Aqueles homens não desistiram. E o Senhor nos lembra que tem alguém paralisado que precisa da sua ajuda para chegar até Jesus. Jesus não fala com as paredes, amém, irmãos? Então, ele está falando conosco. Tem alguém que precisa da sua ajuda para chegar até Jesus. Alguém que não consegue chegar até Ele, que está paralisado por algum tipo de pecado. Não consegue chegar até Jesus e precisa da sua ajuda para levá-lo até Ele. Em Lucas, continuando a leitura, no capítulo 5, versículo 20, a palavra de Deus nos relata o resultado do esforço daqueles homens. Aqueles homens não desistiram e viram o milagre. Viram a libertação acontecer na vida do amigo. Diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Amém? O Senhor Jesus, ele não disse que ele estava vendo a fé do paralítico. Ele disse? Não. Ele disse, vendo-lhes a fé daqueles que levaram o paralítico até Jesus. E quem recebeu a bênção? O paralítico. E os amigos também. Por quê? A intenção deles, quando carregaram o paralítico até Jesus, era ver a cura, era ver a libertação. E eles viram. Porque eles não desistiram. Eles persistiram no objetivo deles. Então Jesus disse, teus pecados estão perdoados. Por isso que no começo da palavra, nós entendemos que foi o pecado daquele homem que tinha paralisado ele daquela forma. E impedia ele de se tornar quem Deus queria que ele fosse. Amém? Deus nos criou para sermos a sua imagem e semelhança. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. E não foi só nós que estamos aqui. Foram todos. E nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos olhar para o lado e ver aqueles que estão necessitando de Jesus, que não têm a alegria da salvação que a gente tem. Eu tenho ouvido a respeito de tantos relatos de depressão nesses últimos dias, tantas pessoas aprisionadas, tantas pessoas paralisadas, que se machucam, se mutilam, que vão para hospitais. Nós precisamos nos levantar em favor dessas pessoas. Elas não conseguem, elas não têm forças. Elas não conhecem a Jesus. Nós conhecemos. A gente não pode dar para os outros aquilo que a gente não tem, mas nós temos Jesus. Nós podemos. Nós podemos batalhar, guerrear no mundo espiritual por essas pessoas. Por alguém da nossa família. Eu acredito que cada um de nós tem alguém que precisa ser alcançado pelo Senhor. Que nós possamos olhar para essas pessoas e falar, Senhor, eis-me aqui. Eu vou guerrear por essa pessoa, eu vou batalhar no mundo espiritual, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou lutar por essa pessoa. Que nós possamos nos levantar como soldados corajosos do Senhor nessa noite, amém? Soldados valentes, que não desistem diante dos obstáculos, mas que perseveram até alcançar o milagre. O milagre que pode não ser na nossa vida, mas é na vida de alguém que é importante para nós. Porque é importante para Deus. Amém?
lembre-se, essa pessoa é importante para Deus. E se você ama Deus, ela é importante para você também. Amém? Vamos orar? Vamos nos levantar, vamos orar. Foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu queria te convidar nessa noite a orar comigo. Se você entendeu a mensagem do Senhor e deseja ser esse soldado valente que o Senhor espera que você seja, que o Senhor te chama para ser nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor. Tu és bom em todo o tempo, Senhor, e o teu amor não tem limites, meu Pai. O teu amor não é restrito, meu Deus. O teu amor é um amor que alcança o mundo